No vídeo anterior mostrei-vos então como fazer encriptação e desencriptação de registros numa base de dados dentro do SQL. E estas funções não são exclusivas do MySQL. Elas podem ser utilizadas também no MariaDB e eventualmente noutros sistemas de gestão de base de dados que utilizem o mesmo padrão de SQL. Não confundir muito o MySQL com SQL. SQL é Structured Query Language, o MySQL é um sistema de gestão de base de dados. Vocês só terão que perceber, quando escolherem o sistema de gestão de base de dados para as vossas aplicações, se eles suportam ou não este tipo de funções, que são funções já um bocadinho mais avançadas dentro da escrita de código de SQL. De qualquer das formas, eu quero chamar-vos a atenção para o seguinte. Neste vídeo eu vou-vos mostrar como é que nós agora vamos incorporar estas lógicas dentro de um projeto de PHP. E a primeira chamada de atenção que eu vos quero fazer é que vocês nunca devem utilizar chaves tão pequenas. Okay? Então devem utilizar sempre uma chave Py com 16 caracteres ou mais, 16, 24, 32, por aí assim, ok? Não há um número exato que vocês tenham que utilizar, mas uma chave tão pequena depois torna-se eventualmente mais insegura. Então para isso o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou limpar os dados todos, neste caso truncate, contactos, e vamos aqui limpar e executar, portanto neste momento a nossa base de dados, ou neste caso a tabela contactos, não tem rigorosamente dado nenhum, e o que nós vamos fazer é criar uma chave mais complexa. Ora, neste caso, eu vou aqui abrir o meu Visual Studio Code, vamos aqui procurar por ele, vamos aqui fechar, não temos aqui muito espaço, ok, Visual Studio Code. Eu tenho uma extensão que é o Random String Generator, que eu vos aconselho vivamente, porquê? Porque nós podemos muito rapidamente selecionar aqui uma língua qualquer, fazer aqui um Ctrl+Shift+P, escrever random string, até aparecer aqui esta primeira opção, clicamos aqui, vamos escolher, por exemplo, uma password com 24 caracteres, escolhemos aqui a opção medium strength e já temos uma password aqui. Ora, password ou uma chave neste caso. Então reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou colocar esta chave aqui dentro, ok? Então eu vou usá-la para encriptar todos os meus dados sempre com a mesma chave, da mesma forma que para desencriptar também irei utilizar sempre a mesma chave, ok? Então, sempre que eu agora quiser adicionar, por exemplo, este registro à minha base de dados, eu vou aqui executar. Ele foi adicionado, como vocês podem observar aqui, com estes caracteres estranhíssimos. No entanto, se eu agora vier aqui e fizer uma pesquisa, uma desencriptação, eu vou obter os dados que aqui estão. Vamos adicionar aqui mais dois elementos. Vamos colocar aqui a Ana só com algarismos 2. Ok? E vamos colocar aqui o Carlos com algarismos 3. Ok? Então, se eu agora for aqui desencriptar tudo isto, nós vamos ter a oportunidade de ver os dados corretos. Como é que nós fazemos agora isto num projeto de PHP? Bom, é muito fácil. Então, neste caso, aquilo que eu vos aconselho a fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, obviamente, eu vou criar aqui uma nova pasta para um projeto. Vou-lhe chamar PDO4. PDO4. Vou puxar para o interior deste meu PDO4 a minha biblioteca EasyPDO. Neste caso está aqui no 3, vamos aqui ao livros, copiar simplesmente este fecheiro, vou aqui copiar e não vamos estar aqui a perder muito tempo, eu vou colá-la diretamente aqui na raiz. O que nós vamos fazer aqui é agora regressar ao nosso projeto, criar aqui um index.php e antes de começarmos a escrever o que quer que seja no nosso index.php, aqui no nosso EasyPDO, eu vou já definir aqui os parâmetros da minha ligação. Eu vou aqui rapidamente colocar o root sem qualquer password para podermos aproveitar o utilizador que já existe, embora vocês já estejam sensibilizados para que devem utilizar sempre um utilizador específico para aquela base de dados com uma password. E aqui a nossa base de dados vai ser teste encriptação. Para não corrermos o risco de escrevermos com o type, eu vou aqui editar, simplesmente para selecionar, copiar. Vamos aqui fazer cancelar, regressar aqui ao nosso editor de código e vamos colocar aqui. Então nós temos aqui o nosso EasyPDO pronto a ser utilizado. O que nós vamos fazer aqui é colocar aqui um PHP e fazer aqui um require. Ok, require once. E vamos pedir para usar aqui o EasyPDO. Ok, neste caso vamos usar aqui o EasyPDO. Vamos copiar aqui. Vamos regressar aqui. Vamos colocar aqui. Ok, .php. Portanto, eu estou a pedir basicamente para que o sistema me vá buscar este fecheiro. Antes deste, eu vou colocar aqui um require once config.php. Bom, este fecheiro config deverá estar sempre fora da pasta public, que é a pasta que habitualmente contém os nossos projetos. Eu aqui estou a simplificar as coisas. O que é que nós colocamos aqui neste fecheiro config? Eu vou obviamente aqui criá-lo.
vamos criá-lo aqui, ok? Config, e é onde nós normalmente iremos colocar as nossas constantes, ok? Então, uma das constantes que eu vou colocar como define, AES key, vai ser exatamente o quê? Aquela password, ou aquela chave, que nós usamos aqui no nosso sistema, aqui no nosso ADSQL. Ora, eu a partir do momento em que eu tenho aqui esta AES key, eu posso utilizá-lo aqui nas minhas queries, ok? Obviamente que não preciso de mexer ali dentro do meu EasyPDO, eu vou simplesmente colocar aqui use, vamos colocar aqui como deve ser, use easy, ok? EasyPDO, PDO, para poder usar a minha classe, ok? Vamos aqui formatar, aquilo vai chegar ali os requires para o lado, e portanto, se eu agora testar aqui o meu sistema, se eu for aqui à web, ok, for aqui no localhost ao PDO, ele executa o meu index sem qualquer tipo de problema. O que vai acontecer agora é o seguinte, vamos imaginar que eu quero ir buscar todos os dados que estão no interior da minha base de dados. Então vamos fazer aqui assim, a base de dados é igual a new EasyPDO, ok? No EasyPDO nós não vamos passar nenhum array de condições para fazer uma ligação específica, porque já temos aqui na parte dos nossos dados, ok? E portanto não temos que mudar rigorosamente nada e agora tenho apenas que fazer a minha query. Results, ou resultados, vamos colocar aqui em português, resultados, é igual a quê? A base de dados, select, e agora quando eu vou escrever a minha query, eu vou ter que ter atenção a esta questão, que é, quando eu colocar aqui um select asterisco from contactos, que é o nome da minha tabela, o que vai acontecer aqui é que quando eu for apresentar os meus dados, vamos colocar aqui um print R de resultados, e antes disso vamos colocar até aqui um echo pre, para vermos os resultados apresentados de uma forma mais legível. Nós vamos ter aqui isto, reparem, eu vou aqui refrescar e reparem como todos estes caracteres aqui aparecem, obviamente à exceção do ID do contacto, mas todos estes caracteres aparecem aqui de uma forma extraordinariamente estranha. O que para nós é bom, significa que quem tivesse acesso a um dado destes, ou acesso a estas informações, não ia conseguir perceber nem o nome, nem o número de telefone. Apenas consegue ali perceber o ID de contacto. Como é que nós obtemos agora os dados desencriptados? Muito simples. Neste caso, eu vou ter que especificar aqui, por exemplo, se eu quiser só o nome e o telefone, eu vou colocar aqui que quero um AES, e para isso nós vamos copiar aqui esta informação toda, ok? Vamos inclusive copiar esta parte toda que aqui está, mas agora reparem o que é que vai acontecer no meu código. Eu vou colocar aqui o espaço para baixo, vamos separar aqui isto, select, e depois vamos selecionar então um AES decrypt do nome, que vai ter um alias chamado nome, ok? E uma vírgula, o AES decrypt telefone, que vai chamar-se contacto, e agora vamos colocar aqui from contactos, ok? Isto para selecionar tudo. Vocês, como podem observar, obviamente aqui há um erro que não tem a ver com o PHP propriamente dito, tem a ver com a escrita, que é esta questão aqui do nosso código. Este código já aqui não está, ele está na nossa AES key. Ora, para fazermos com que isto funcione, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma plica, vou remover daqui a chave, vou colocar ali uma concatenação e vou dizer que quero simplesmente colocar aqui ou injetar a AES key. Agora vou fazer exatamente a mesma coisa para colocar aqui em baixo. Ok? Então reparem o seguinte, aqui obviamente falta colocar isto corretamente, eu aqui troquei os dados, neste caso aqui nós fazemos desta forma, ok? Aqui também. E, como podem agora observar, à partida já não vamos ter qualquer erro. Portanto, nós temos aqui um select, vamos ver aqui na formatação. Esta parte eu vou colocar aqui em cima. Então, nós temos aqui a nossa query. Ela diz selecionar estes dois campos que aqui estão. Eu vou aqui tentar abrir um espaço para eles. Ok. Selecionar estes dois campos. Um é o nome, o outro é o telefone. Utilizando a função AES decrypt. Com aquele código todo que eu vos expliquei no vídeo anterior desta série. Aqui nós vamos passar uma string. E para isso a concatenação que aqui existe tem que ter as plicas atrás. Okay? Convém ter estas plicas atrás porque este valor que aqui está da constante vai ser colocado aqui dentro como se fosse uma string. Isto é, aquela chave que nós temos aqui no config.
portanto seria o equivalente a colocarmos, a substituirmos isto tudo por isto que aqui está. Como nós não queremos colocar na nossa query esta chave, porque ela poderá ficar escondida, quer num fecheiro config que fica guardado, inclusive até num outro servidor, se for o caso, nós vamos deixá-la ficar assim como se fosse uma constante. Então, mesmo que alguém tenha acesso ao nosso código, mas não consiga ter acesso a este fecheiro config se ele estiver localizado numa outra posição do nosso servidor, o que vai acontecer é que as pessoas não vão conseguir perceber qual é esta chave. Claro que aqui o meu Visual Studio Code consegue interpretar onde é que o fecheiro config está e mostra-me aqui qual é o seu valor, ok? Mas de qualquer das formas nós devemos nos preocupar com estas questões de segurança o mais possível. Ora, o que vai acontecer aqui então agora é o seguinte: se eu vier novamente aqui ao meu código e fizer o refrescar, vocês já vão poder verificar que os dados já aparecem de forma correta. Então, praticamente o que há aqui a acrescentar relativamente ao vídeo anterior desta série é dizer que vocês podem continuar a construir as vossas queries de SQL da mesma forma que eu construí aqui no vídeo anterior desta série, mas procurando não explicitar nas vossas queries qual é a chave. Porquê? Por uma outra razão, é que se vocês colocarem a chave num fecheiro config, se de hoje à amanhã vocês decidirem alterar esta chave, que é algo que vocês só devem fazer quando a aplicação estiver para ser colocada em produção, porque se vocês forem agora alterar esta chave, vai significar que os registros que já existiam anteriormente já não vão conseguir ser desencriptados da mesma forma, porque a chave foi alterada. Então, vocês não podem alterar a chave, a não ser quando vocês ainda não têm informação nenhuma na base de dados. Okay? Isto é muito importante. Então, neste caso aqui, nós vamos ficar com a nossa aplicação limpa, lendo este código que pode ser vazado por alguma razão. Ninguém consegue perceber qual é o valor que aqui está, porque é uma constante, e por conseguinte, não será com esta query que aqui está que alguém vai chegar, copiar, colar aqui numa consulta neste caso do ADSQL, e executar o que quer que seja e chegar aos dados da nossa base de dados.